Saudações, Mestre Leider falando. Bom, nós vamos começar na sequência de alguns assuntos que devem ser tratados com muito cuidado. Eu quero que vocês comecem observando essas plantas. Toda planta precisa de 3 macronutrientes básicos: nitrogênio, que é N, fósforo, que é P, e potássio, que é K. Perfeito? Mas dizem que as plantas também são influenciadas pelos astros, pela Lua. Agora eu vou fazer uma série de conjecturas aqui. Nós vamos supor que 2 planetas, na verdade um planeta e um planetóide, um planeta anão, influenciam as plantas. O planeta Urano, vamos chamá-lo pelo símbolo U. E o planeta Plutão, vamos chamá-los pelo símbolo PU. Correto? Ok. Agora, debaixo desse solo existem muitos fungos. Perfeito? Vamos pegar um tipo de fungo específico, sei lá, vamos chamar de cogumelo. A nutrição dos cogumelos é diferente da nutrição das plantas. Vamos supor que os cogumelos necessitam de uma substância fabricada por Plutão ou uma substância chamada produzida por Urano. Perfeito? Mas Urano, que é um planeta muito grande, produz vários tipos de substâncias. A que produz cogumelos é a U-235. Da mesma forma, Plutão também produz vários tipos de substância. A que produz cogumelo é a PU-239. Vamos falar sobre cogumelos. Nem todos os países do mundo, na verdade, a minoria tem cogumelos. Quais os países que conseguem produzir cogumelos planetários? Os Estados Unidos produzem esse tipo de cogumelo, a França, o Reino Unido, a Federação Russa, o Estado de Israel, o Paquistão, a Índia, a China, a Coreia do Norte e a África do Sul. Esses países produzem cogumelos. Perfeito? Cogumelo é uma ciência complicada, senhora. E quem produz não quer que os outros produzam. Nós acreditamos, temos razões fortes para crer, que a Arábia Saudita também tem a condição de produzir cogumelos. E, igualmente, o Irã. Perfeito? Mas não vamos falar sobre isso agora. Eu quero que vocês entendam o seguinte. São 2 os tipos de cogumelos. Os cogumelos feitos com material a partir de Urano são cogumelos muito mais robustos. E os cogumelos feitos a partir de Plutão são cogumelos meio delinquentes, certo? Por uma série de motivos. E eu vou tentar explicar a química e a física dos cogumelos da maneira o mais didática possível. A produção de esporos viáveis de cogumelo depende de uma coisa interessante da física, que vamos chamar de isótopos. Isótopo é uma palavra bonita, vamos usar a palavra isótopo. O isótopo depende basicamente do número de nêutrons. O número de nêutrons variando em poeira de planeta, as propriedades físicas da poeira de planeta varia também. De um modo geral, os isótopos pares impedem que o cogumelo exploda, sabe? Não é que ele explode, é quando ele libera os esporos, é como se fosse uma pequena explosão, entendeu? Os esporos dos cogumelos. Só que os cogumelos são muito chatos. Apesar de ter vários materiais feitos a partir de Urano e de Plutão, para fazer o cogumelo explodir, produzindo esporos, estou falando de esporos, você precisa desses tipos específicos. O de Urano, o material
235, de Plutão material 239. E tem que ser puro. Os cogumelos são muito chatos para se reproduzir. Tem que ser puro. E agora vamos falar de outra coisinha bem rápida. Os tipos de esporo têm números ímpares e números pares. Os esporos de número, vamos chamar de isótopo, né? Número é mais fácil, isso, de número. Para não chamar muita atenção, número é melhor do que isótopo. Os esporos de número par, como, sei lá, U234 ou PU240, não só eles não explodem, como eles contaminam o material de número ímpar. 1% do urânio número 234, por exemplo, faz com que os cogumelos não consigam se reproduzir, né? Lançar esporos. No caso do material vindo de Plutão, a possibilidade de contaminação é ainda maior. Porque, por exemplo, tem um material que vem de Netuno, né? Tem um material que vem de Netuno. E esse material também em tese poderia produzir cogumelos. Só não é utilizado porque ele é muito raro, muito difícil. Na verdade, só tem um país que consegue essa poeira de Netuno em quantidade suficiente. É a Federação Russa. Esse material é o Netuno 237. E se tem uma coisa interessante sobre o Netuno, é que ele contamina com mas extrema facilidade, tanto o material de Urano, quanto principalmente o material de Plutão. Então, quantidades absurdamente mínimas, mas muito pequenas mesmo. É igual estraquinina. Você não precisa de muito para ir de arrasta. Então, quantidades muito pequenas mesmo, do material de Netuno, contamina o material de Urano e, sobretudo, o material de Plutão. O material de Plutão, como nós vimos, é muito fraquinho. Perfeito? Muito fraquinho. Se você quer fazer com que os cogumelos produzam esporos, aquela explosão de vida, você precisa, repetindo, especificamente do material certo. Vamos só repetir aqui? De Netuno, material 237, de Urano é o material 235 e de Plutão é o material 239. Qualquer elemento par contamina muito. E no caso do Netuno, ele em si contamina mesmo se for ímpar. Então, em teoria, digamos que alguém quer, sei lá, produzir cogumelos. Cogumelo é útil, né? Cogumelo pode ser usado. Se você quer produzir cogumelo, você tem que tomar muito cuidado que ninguém descubra onde você está produzindo esses cogumelos e contamine o seu material, sobretudo se os seus cogumelos forem de Plutão. Os Estados Unidos nunca conseguiram refinar direito o esporo do U235, então eles usam o material de Plutão. O Estado de Israel, a mesmíssima coisa, tanto que o Estado de Israel tem 5 usinas cogumelares para produzir continuamente o material de Plutão que eles precisam. Muita gente acha que você pode montar o cogumelo na hora que você quiser. Não é verdade. O cogumelo é muito corrosivo e ele mesmo vai se contaminando, certo? Ele vai produzindo material e aí pequenas quantidades, inclusive de material de isótopo par. Então você não pode simplesmente produzir, sei lá, um tanto de cogumelo e esperar que ele exploda a hora que você quiser. Você tem que fazer isso mais ou menos na hora. Porque não dá para você simplesmente acumular material de cogumelo. Vocês estão me entendendo? Isso é muito importante para o nosso próximo vídeo. Eu preciso que vocês entendam que a produção de cogumelo para fins de esporo tem que ser feito mais ou menos na hora. Porque o cogumelo estraga. O cogumelo é como se ele enferrujasse. O esporo dele é muito TV-ativo, e consome o metal em volta. Perfeito? Então tem que ser montado na hora. Se um país, digamos, nossa, eu tenho 6.000 cogumelos. Tá, esses 6.000 cogumelos são antigos, garanto para vocês que 80% deles não vão mais explodir. Por causa da TV-atividade, entenderam? Simples, não é?
Até o próximo vídeo.